Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos no ar, ó. Salve, galera do Pro Enem, pedindo bênção às entidades do tempo. Tô precisando de bênção mesmo, né, cara? Porque, brincadeira, essa semana foi complicada, mano. Mengão me dando dor de cabeça, moto roubada, moto com pneu furado. Me desculpa, galera, não consegui chegar na semana passada porque na segunda a moto furou o pneu. Depois me assaltaram. E aí, enfim, não tá uma semana muito boa. Mas vamos lá, vamos continuar firme e forte. O pessoal reclamou comigo, pô, professor, melhor aula do ano, pô, segunda parte de Segunda Guerra Mundial. Tô ligado, galera, mas infelizmente esse tipo de imprevisto acontece. Então, quando termina-se a Segunda Guerra Mundial, iconicamente com 2 bombas nucleares na cabeça dos japoneses, destruindo quase 200 mil vidas em menos de uma semana, com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, ali nós consideramos ser o início da Guerra Fria. Ali nós consideramos ser o início dessa disputa entre essas 2 superpotências, entre esses 2 polos de poder. Por quê, galera? Porque a bomba nuclear, ela não foi somente para forçar a rendição japonesa, né? Ela é uma demonstração de força, pô. E é uma demonstração de força de quem para quem? Dos Estados Unidos para a União Soviética. Como quem diz, pô, beleza, vocês chegaram em Berlim, vocês venceram a guerra, mas nós somos o país com a maior arma do planeta. Nós somos o país com as duas com uma arma nuclear. E vocês não têm. A União Soviética falou, beleza, não tenho por enquanto. Então, começa esses 44 anos da gente chamada Guerra Fria. Por que se chama Guerra Fria? Conceitos básicos. Porque não houve confronto direto entre União Soviética e Estados Unidos. Eu mesmo, cara, vou começar a falar de um monte de conceito aqui que eu discordo. Esse é o primeiro, pô. Guerra Fria. Foi fria pro Vietnã, foi fria pra China, pra Coreia, foi fria pra América Latina, dos regimes militares que estavam envolvidos no contexto da Guerra Fria. Então, pô, morreu gente pra cacete, cara. A segunda metade do século XX só não é mais sanguinária do que a primeira metade do século XX, que tem 2 guerras mundiais. Mas, cara, só Coreia e Vietnã já são quase 5 milhões de mortos, entendeu? Então, a gente está falando do século mais mortal. A primeira fase da Guerra Fria, a gente chama de bipolaridade. E vai de 45... tá errado isso aqui, tá, gente? Não sei o que aconteceu. Mas vai de 45, final da Segunda Guerra Mundial,
até 1953, com a morte de Joseph Stalin. Então o que acontece? Enquanto esses dois caras estiverem no poder, de um lado o presidente Harry Truman e de outro o Joseph Stalin, enquanto esses dois caras estiverem no poder, não tem relação. E aí a gente fala que é uma relação de bipolaridade, se ligou? Temos um lado a superpotência capitalista chamada Estados Unidos da América, do outro lado a superpotência socialista da União Soviética. Mas essa década, eles não falam, não tem embaixada americana em Moscou, não tem embaixada russa em Washington, não tem relação diplomática. E existe uma grande disputa por área de influência, existe uma disputa armamentista, existe uma corrida nuclear, existe uma corrida espacial. Então é um momento em que a humanidade está muito receosa de que, de repente, aconteça uma terceira guerra mundial. O presidente Truman é o cara que vai dar ordem para os 2 ataques nucleares e ele vai carregar para sempre esse crime na história dos Estados Unidos, beleza? 2 ataques que, derreteu criança no berço, né? E esse maluco é um cara super anticomunista, durão mesmo, enfrentamento. E a doutrina que vai levar o seu nome, chamada doutrina Truman, é exatamente esse esforço americano em realizar uma política externa de subserviência. Tu tá comigo ou tu tá contra mim? Professor, mas como é que um país pode fazer algo para estar dentro da doutrina Truman? O que o Brasil fez, Quando o presidente Dutra assumiu o poder, ele rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, ele fechou o Partido Comunista Brasileiro, ele perseguiu os membros desse partido, expulsou a galera, abriu compras e acordos comerciais com os Estados Unidos que não beneficiavam a gente. Isso é se alinhar. Isso é escolher um lado. Isso é fazer parte da doutrina Truman. Se ligou? Do outro lado, a gente tem o Cominfor. O Cominfor, ele não é uma réplica da doutrina Truman. É uma coisa mais técnica. É uma orientação para que todos os partidos comunistas do mundo obedeçam ao Partido Central que fica na União Soviética, ao Partido Central de Moscou. Vou dar um exemplo. Luiz Carlos Prestes, esposo de Olga Benária, lembra da Olga Benário? Lembram? A Olga que foi deportada e morreu dentro de um campo de concentração, porque durante a Era Vargas, esse maluco em 1950, ele apoia a candidatura de Vargas. Ele apoia a candidatura de um cara que condenou ele à prisão perpétua, depois libertou, e que foi responsável pela deportação da companheira dele, mãe da sua filha, para um campo de concentração. Mas por que o Luiz Carlos Prestes apoia Vargas? Porque foi ordem do Cominfor. E aí ele se defendeu. Ele falou, não, independente de todas as coisas, as considerações políticas, eu sou leal ao meu partido. Se ligaram? Plano Marshall, auxílio econômico. Os Estados Unidos vão literalmente emprestar dinheiro para os países da Europa destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Qual é a única exigência? Tem que ser capitalista. Então, é um auxílio econômico para tentar recuperar quem? Os seus aliados capitalistas. E aí o Comecon é uma réplica. O Comecon é a mesma coisa, um auxílio econômico para a recuperação dos países destruídos na Segunda Guerra Mundial da Europa. Mas tem que ser o quê? Socialista. Aí vocês conhecem muito bem a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A OTAN, uma aliança militar capitalista, e o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar socialista. Cara, se coloca no lugar de um maluco que tinha 20 anos em 1914. Aí ele viu a Tríplice Entente, ele viu a Tríplice Aliança, aí ele viu a Primeira Guerra Mundial. Aí esse maluco agora tem 45 anos. Ele viu o Eixo e ele viu os aliados. Aí ele viu a Segunda Guerra Mundial. Agora ele tem 55 anos. Ele vê a OTAN e ele vê o Pacto de Varsóvia. O que tu acha que ele vai pensar? Que vai ter uma Terceira Guerra Mundial, pô. Por isso é a bipolaridade. Por isso esse clima de tensão no ar, se ligou? Porque não havia um esforço para se abrir diálogo entre os dois. E na real, meu irmão, ainda tem a galera da OTAN, desculpa, a galera da KGB, a galera da CIA, um bando de espião trabalhando por aí. Cara, os soviéticos conseguiram fazer um dispositivo de escuta, cara,
que decodificava a vibração da voz do embaixador americano. 5 embaixadores foram demitidos porque ninguém entendia o que estava acontecendo. A União Soviética sempre à frente, por causa de um presente que eles deram lá e ninguém detectava o troço. É impressionante as disputas tecnológicas que vão acontecer nessa época e que vai influenciar os filmes de Hollywood com 007, etc, etc. Por favor, meu diretor. Obrigado. Isso aqui, ó, são alguns exemplos de como a gente, dentro dessa esfera ocidental, a gente recebe, desde criança, as imagens de que os russos são mal, né? De que eles são os degenerados, de que eles são os vilões da história. Então, pô, primeiro jogo de videogame que eu joguei na vida, Sonic. Quem é o vilão? É o Robotnik. Pô, o Robotnik é vermelho, barrigudo, de bigode com sotaque russo. Pô, o Robotnik é o Stalin. E ainda tem uma referência ao satélite soviético chamado o quê? Sputnik. Você pega os vilões do Street Fighter. Quem são os vilões? O Zangief, ou Zangief, o Bison, que é um agente da KGB, e o Sagat, que é um comunista vietnamita. O Brutus, cara, a dublagem pra gente é normal. Mas se tu pegar o original americano, ele tem sotaque russo. E ele sempre apanha no final pro marinheiro Popeye. E aqui é um filme que eu adoro, mas é muito engraçado a inversão do filme, cara. Porque é a endemonização total desse lutador soviético, que o próprio nome dele já é um nome horroroso. O nome do cara é Ivan Draco. Na Rússia, a palavra Ivan lembra Ivan o Terrível, um czar que matou o próprio filho. E Draco lembra o Conde Drácula, da Romênia, que empalava as pessoas. Quer dizer, o nome do maluco é o nome de 2 pessoas horrorosas. Pronto, sei lá, só faltou ser chamado Ivan Draco Satanás, pô, tudo de ruim. E do outro lado, o Rock. Então, ó, calção americano, calção soviético, eles vão lutar na frente da imagem do Lenin. O Rock tá vingando a morte de um assassinato covarde. No meio da luta, o Draco tá lutando, aí o Apollo, olha o nome do cara, Apollo, o nome da espaçonave que foi pra Lua. Aí ele abaixa a guarda e todo mundo, não, oh my God, não. Ele vai, até muda o som da voz, pá, e o Apollo, aí morre o Apollo. Aí tu vê o Rock treinando, né? Aí tá o Ivan Draco tomando bomba, um monte de gente segurando ele, treinando ele, e aí ele fica fazendo só movimento de... Aí o Rock tá cortando a árvore, aí ele tá malhando perna, aí o Rock tá empurrando a carroça do velhinho. É sempre a ideia de você fazer o vilão e o mocinho. E o filme americano, né, cara? Isso que é mais interessante. E as últimas polêmicas, pra quem se recorda, né, do Stranger Things, que foi uma série... uma das mais vistas, né, dos últimos tempos, assim. Essa última temporada bateu milhões de visualizações. E você vê que quem faz cagada o tempo inteiro são os soviéticos, né? E é uma série que se passa na Guerra Fria, década de 80. E aí quem é que abre o buraco? Quem é que pega o monstro? Quem é que não mata o monstro? Tudo são os soviéticos malucos. E aqui, não lembro qual foi o jogo, acho que é o Call of Duty, que coloca o Fidel Castro também como um vilão, tal, um cara... Então essa ideia de demonizar o socialismo, de demonizar os russos e não russos também, é uma coisa que o Ocidente faz desde a Guerra Fria. Show? Agora, o que está realmente assustando o mundo inteiro, nesse momento, são os testes nucleares. Em 1949, o presidente Truman foi acordado por agentes do Pentágono que disseram a ele o seguinte: Mr. President, eles conseguiram. Ou seja, senhor presidente, eles conseguiram fazer o primeiro teste nuclear. Imediatamente, o Truman deu a ordem para se concluir a bomba H, a famosa bomba de hidrogênio. Não mais por fissão nuclear, mas por fusão nuclear. Se ligou? Eu não sei do que se trata, mas eu adoro falar isso. E aí, meu irmão, em 1952, os americanos fazem a primeira bomba de fusão. Em 53, os soviéticos fazem a ideia. Aí começa um show de horrores. Porque não é só testar, tá ligado? Você tem que mostrar. Aí os americanos, pô, resolveram explodir uma ilha. It's my power. E aí botam uns navios de guerra, parece que é navio de brinquedo, não sei o que lá.
Aí os soviéticos, aqui que nasce o Bob Esponja, né? Aí os soviéticos resolveram detonar a bomba deles também. A ilha deles também. Aí os americanos construíram casas para pessoas humildes morar? Não, para explodir num teste nuclear no deserto. As casas desfaleciam. Aí, cara, os soviéticos fizeram o primeiro teste nuclear noturno, transformaram a noite em dia. A França resolveu fazer a detonação também. Cara, isso aqui, cara, é no Mar do Norte. Isso aqui é uma região, é um cabo de terra que sai da França com muitos quilômetros e que existiam aqui, repare que eu botei no passado, espécies animais e vegetais que não existiam em lugar nenhum do mundo, irmão. E ó, pum, morreu tudo. Extinção, graças à porra da radiação. Mas como os russos não sabem brincar, eles resolveram fazer o maior teste nuclear da história. A famosa Tsar Bomb, a bomba Czar. Para você ter uma ideia, a bomba de Hiroshima era medida em quilotons. A Tsar Bomb era medida em megatons. Era 57 mil toneladas de nitroglicerina. Isso aqui, ó, é a área de atuação feita pela bomba de Hiroshima. O que daria uma cidade de 100 mil, 80 mil habitantes. Isso aqui é o perímetro destruído pela Tsar Bomb. Seria o quê? O estado de São Paulo. Quando os soviéticos terminaram de fazer, isso aqui é bizarro, ó. Isso aqui é o cogumelo da bomba de Hiroshima. Isso aqui é o cogumelo da Tsar Bomb. Ela foi vista do espaço, para você ter uma ideia. A fumaça de Nagasaki alcançou o Monte Everest. A da Tsar Bomb é a estratosfera. Olha aqui a foto do espaço. Surreal, mano. Quando os soviéticos terminaram, eles ficaram com medo de duas coisas de boa. Uma, que a radioatividade se propagasse pela atmosfera, ou o eixo da Terra podia sair do lugar. E aí eles começaram a reduzir a bomba, mas ainda assim detonaram a maldita. A região ficou queimando anos e anos, nasceu umas aranhas de 10 cabeças, um negócio esquisito por lá. Então a humanidade está como? Meu Deus do céu, é bomba, é bomba, é bomba, é bomba para tudo quanto é lado. E a parte mais maneira, sem dúvida alguma, é a corrida espacial. E é mais um conceito também que eu não gosto muito, porque essa ideia de corrida espacial é que parece que ela teve um fim, parece que ela teve um vencedor, e a coisa não foi bem assim. Os russos sempre tiveram muito à frente dos americanos. A primeira estação espacial, o primeiro ser vivo aí para o espaço foi a cadelinha Laika, o primeiro satélite artificial foi o Sputnik. Então os americanos estavam sempre atrás, aí faz a NASA, aí manda o Explorer One, aí começa a treinar ser vivos também, a NASA preferia chimpanzé, explodiu vários foguetes com chimpanzé dentro, e os soviéticos já, meu irmão, conseguindo dar várias voltas ao redor do globo, até que em 61 mandaram o primeiro cosmonauta a ir para o espaço, o primeiro ser humano, Yuri Gagarin, que foi lá e falou, a Terra é azul. Aí aquela foto do planeta Terra, azulzão, pô, aquilo ali mexeu com o mundo inteiro. Teve gente querendo mudar o nome do planeta, por que planeta Terra e não planeta Água? Terra, planeta Água. Cosmonauta soviético Gagarin que foi premiado e condecorado no mundo inteiro, inclusive no Brasil pelo Jânio Quadros. Então, de fato, a NASA ela precisava fazer algo maior. Ela precisava de uma demonstração, porque, pô, tô sempre atrás dos caras, os russos estavam sempre com mais tecnologia. Então, nada mais encantador do que você visitar a nossa amiga mais antiga, né? O nosso astro mais próximo, que é a Lua. E aí, mandaram primeiro uma sonda para cantar New York, New York, né? A Frank Sinatra conseguiu botar a voz dele no espaço. E depois, com transmissão ao vivo, o mundo inteiro parou para ver na televisão Neil Armstrong, Buzz Aldrin e John Michael, alguma coisa com Michael. E o Neil Armstrong, o cara que vai pisar e vai falar, todo mundo, né, para escutar ele. Um pequeno passo para a humanidade. Um pequeno passo para o homem. Um grande salto para a humanidade. Aí todo mundo ficou, e caraca.
quando eles voltam, assim, milhões de papel picado, não sei o que lá. Ah, presidente, pô, mas eles foram mesmo? Qual foi? Tem um monte de coisa. Gente, tudo isso você pergunta pro Arthur, pergunta pro Trevi, que eles te explicam, tá? Pra mim, por que que realmente os americanos foram pra mim? Porque, cara, se tem um país que tava lá com as suas lunetas, olhando pra bunda do Neil Armstrong, era a União Soviética, meu irmão. É a Lua, os caras conseguem com o telescópio visualizar a cratera lunar. E o primeiro país a parabenizar os Estados Unidos pela expedição foi a União Soviética, pô. Se ligaram? Se os americanos não fossem, os soviéticos falassem, não foi não, mentira, vi aqui tudo, gravei, vocês não foram, pô. Mas os soviéticos parabenizaram. Ah, professor, e por que eles nunca foram? Porque é muito caro e não tem por que ir. Tudo que você precisa da Lua, por exemplo, era necessário instalar tipo espelho mesmo para refletir laser. Porque a Lua, ela está orbitando sobre a Terra, beleza? Então uma hora ela vai sair ou uma hora ela vai cair. É importante a gente saber. Mas você não precisa ir lá, pisar, instalar aquele troço. Tudo você consegue mandar com sonda. Então os americanos foram para a Lua, mas quem inaugurou a primeira estação espacial da história foram os russos. Se ligaram? É mais importante você gastar bilhões para ir para a Lua ou você gastar bilhões para ter uma base espacial? Para abastecimento, para pesquisa científica, entenderam a ideia? Até hoje a NASA usa a estação espacial russa para abastecer os seus ônibus espaciais, suas naves, se ligou? Então por isso que não é bem uma corrida, porque o objetivo é diferente. Pô, para que eu vou para a Lua se eu não tenho a Coca-Cola para me patrocinar? Né? É um país socialista, não tem por que ir lá. É gasto de dinheiro. Se ligou? Os americanos podem. Então aqui, algumas imagens. Isso aqui é o Sputnik, o primeiro satélite soviético. A cadelinha laica, tadinha, foi enviada para não voltar. O Yuri Gagarin, cosmonauta soviético. E aí o Apollo 11, a expedição para a Lua. Tá, os três estão aí. E aí a chegada e a pegada. Beleza? Bom, deixa eu falar. Durante o governo Truman, tudo isso que eu tô falando tá rolando durante o governo dele, beleza? Renan, por favor. Obrigado. E acaba que se o próprio presidente é meio que declaradamente anticomunista, isso abre precedente para que dentro do seu país aconteçam, como é que eu posso dizer, radicalismos. E é isso que vai acontecer com esse cara. Esse maluco chamado McCarthy, ele vai conseguir aprovar uma lei transformando atividades comunistas em atividades subversivas. E aí, assim, como é que você mede o que é ser comunista, né? Pô, sei lá, dividir minha pipoca com duas pessoas na rua. O que é ser comunista? É muito complicado. E, de maneira geral, foi um momento que a gente chama de caça às bruxas. Quem são as bruxas? Qualquer professor, jornalista, artista que tem uma orientação de esquerda. Então, assim, em estados normais, a coisa foi perder o emprego, deixar o cara pobre. Tem uma história muito interessante de um roteirista de Hollywood chamado Trumbo. E esse maluco, ele foi demitido da MGM e ninguém mais contratava o cara, porque era comunista. E aí ele começou a ficar pobre, porque ele não conseguia mais vender roteiro. E ele começou a escrever e um amigo assinava por ele. Um desses roteiros foi o roteiro de Spartacus. O cara ganhou o Oscar e não pôde receber, porque o amigo teve que ir lá, muito obrigado, thank you so much. E aí, anos depois, o cara era amigo de verdade e falou, não, galera, ó, ele que escreveu, entendeu? Mas sempre tem o Texas, né, cara? E aí o Texas faz o quê? Mata, porra. E aí tu vai ter professora de ensino médio acusada de ser comunista e vai morrer, vai ser com cadeira elétrica, tipo, bizarro. Então, o macartismo, ele só vai durar durante o governo Truman, beleza? Depois do governo Truman, a lei cai
E aí você vai ter vários pedidos de desculpas, porque morreu muita gente inocente, justamente na chamada Terra da Liberdade. Bom, vamos para Berlim. E o muro não vai ser construído pelo Stalin. Vai ser construído pelo próximo líder, chamado Khrushchev, beleza? Mas já com Stalin e Truman vai dar caô. Porque Berlim, cara, ela se transforma na grande vitrine da Guerra Fria. Não existe nenhum outro lugar do planeta onde capitalistas e socialistas vivam tão próximos, né? E aí os americanos vão botar muito dinheiro, vão mandar McDonald's, Coca-Cola, Burger King e vão reconstruir a Alemanha Ocidental. Desculpa, a parte de Berlim Ocidental, para mostrar, ó, aqui é o capitalismo, aqui é melhor, aqui tem emprego. E com muito subsídio. Óbvio que vai gerar o quê? Um deslocamento das pessoas saindo do socialismo em direção ao capitalismo. E aí o Stalin bloqueia, falou, ó, bloqueio naval, ferroviário, hidroviário, não sai ninguém. Não é o muro ainda. E o Truman começou a sobrevoar mandando caixas com suprimentos e produtos americanos. E aí tu estava lá, daqui a pouco tu abre, opa, um Big Mac, pá. E aí o governo soviético falou, olha, se qualquer aeronave não autorizada sobrevoar meu espaço, eu vou derrubar. Aí a galera falou pro Truman, ó, Truman, vamos baixar a bola, porque se ele derrubar pode dar um caô. E aí, cara, isso foi em 48, é a crise de Berlim. Conforme a Guerra Fria vai passando, a Inglaterra e a França retiram, e aí tudo isso aqui vira República Democrática Alemã. Desculpa, República Federal Alemã, ou chamada Alemanha Ocidental. E essa parte vai virar RDA, República Democrática Alemã, Alemanha Oriental. E Berlim, da mesma forma. Em 61, numa única noite, sob a ordem de Nikita Khrushchev, os soviéticos levantaram o Muro de Berlim, que vai ser apelidado de Muro da Vergonha. Porque, cara, até esse momento, as famílias faziam piquenique, sabe qual é? Olhando uma para outra, se falava na rádio, trocava carta. Depois do muro, você acabou, você dividiu família mesmo. Mãe que não vê mais o filho, irmão que não vê mais a irmã. E esse troço vai ficar de pé por 27 anos, né? Então, de fato, é um símbolo da falta de humanidade mesmo da galera, da falta de aprendizado de convivência. E a primeira vítima foi o pedreiro, cara. O cara tava terminando de fazer o muro, olhou para um lado, olhou para o outro, saiu correndo para a parte capitalista, não sabia, mas tinha um soviético olhando para ele, o cara foi, pum! Entrou pelo pulmão, saiu no coração. O cara caiu morto já, coitado. Esse é o Muro de Berlim. 1949, teste nuclear soviético e mais uma péssima notícia para os Estados Unidos da América. A Revolução Chinesa. Esse cara aqui é o Mao Tse Tung. A Revolução Chinesa tem um ponto que é o seguinte, galera. É uma guerra civil entre capitalistas e comunistas. Os capitalistas eram liderados por Chiang Kai-shek, líder do partido chamado Kuomintang. E os comunistas eram liderados por Mao Tse Tung, líder do Partido Comunista, o PCC, Partido Comunista Chinês, beleza? Na guerra, os capitalistas sempre tiveram uma vantagem por ter mais adeptos. O problema é que estourou a Segunda Guerra Mundial. E aí, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, o Japão invade a China. E o Japão vai matar muita gente, vai fazer centro de treinamento, vai fazer campo de extermínio, vai fazer laboratório com cobaia humana chinesa. Então, assim, o Japão aloprou totalmente, beleza? E aí, quando o Japão vai embora, com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, os chineses ficaram com a lembrança de que quem são os caras maus? Os capitalistas. Porque o Japão é capitalista. Então, cara, vamos apoiar Mao Tse Tung. E aí que a coisa muda. Então, 4 anos depois da Segunda Guerra Mundial, os comunistas vencem, Mao Tse Tung vai ter, obviamente, apoio imediato da União Soviética, de Stalin, ele e Stalin se cumprimentam, vai fazer uma reforma agrária desastrosa, que vai gerar um alastramento de fome na China, mas depois, na década de 50 e 60, o investimento soviético e as reformas sociais
transformaram Mao Tse Tung num herói para os chineses, o cara que conseguiu acabar com a miséria, garantiu moradia, fez programa de alfabetização para todo mundo, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí, em 66, ele estabelece a Revolução Cultural. A Revolução Cultural, ela... Tudo começa por uma publicação de uma obra chamada O Livro Vermelho. Mao Tse Tung, o autor, escreveu um livro que coloca ali normas de conduta do cidadão socialista e despreza o mundo burguês. Então, a arte tem que ser uma arte militante, a produção cultural, intelectual tem que ser ligada ao sistema. E se você fizer o diferente disso, você não está fazendo legal para o teu país. E isso foi uma febre no Ocidente, tipo assim, diversos grupos intelectuais de esquerda usavam a bonazinha, carregavam o livro vermelho, é isso mesmo, não tem que fazer arte para favorecer a burguesia. Só que o problema da Revolução Cultural é que ela não é uma revolução cultural, ela é uma imposição cultural. Então, beleza, eu posso falar, legal, o livro vermelho, mas eu quero fazer uma arte diferente, sei lá, eu quero pintar uma mulher nua, não. Aí tu está sendo classicista, isso é coisa de burguês e você é proibido. Queimam teu livro, queimam teu quadro, te matam, expiação, ou seja, exposição ao público, que é o caso de alguns professores universitários que não quiseram reformular o currículo da maneira que o socialismo desejava, de Mao Tse Tung. Então essa revolução cultural, ela é uma revolução violenta, que vai matar intelectuais inocentes por pensarem diferente. Então é um regime totalitário, beleza? Quando Mao Tse Tung morre, em 74, assume esse daqui, que é o Deng Xiaoping. E esse aqui é o cara que teve a visão da China. Porque ele pensou o seguinte, mano, eu tenho o maior mercado consumidor do mundo, eu tenho a maior quantidade de mão de obra do mundo, e eu não vou produzir riqueza com isso? Então é o Deng Xiaoping que vai inaugurar o que vocês conhecem como socialismo de mercado. Ele cria 4 zonas, ele cria 4 áreas de investimento chamadas as 4 modernizações, que é o quê? Na indústria, obviamente, já que ele quer capitalizar, agricultura, para garantir a comida e não deixar mais a fome voltar, na época do Mao Tse Tung, a defesa, mesmo a China, sem ter um histórico de guerra, não adianta você querer dominar o mundo economicamente sem ter como se proteger. E educação, porque é só com a educação que você pode fazer o que a China faz hoje. Domina tecnologia de ponta espacial, tecnologia de internet, enfim. E aí começa um projeto a longo prazo de enriquecimento, de capitalização, de investimento. E hoje o que a China está fazendo é uma coisa bizarra. O mundo ocidental está desesperado. A China está comprando a dívida da África inteira, está conseguindo comprar dívida da América, está comprando dívida da Europa, está invadindo o mercado europeu. Tem vinícola francesa que é de família chinesa. Então, assim, é um momento que a gente está vendo, mais uma vez, uma outra superpotência assumir a hegemonia do mundo. E aí, quem vai se animar com a Revolução Chinesa, que faz fronteira não só com a China, mas também com a União Soviética? A Coreia, tá ligado? Quando o Japão foi bombardeado, por favor, Renan. É bizarro a gente ver que o Japão estava em tudo que é lugar, né, cara? Ele estava na Indonésia, nas Filipinas, na Coreia, no Vietnã, na China. E aí o Japão se retira. Existia na Coreia uma quantidade muito grande de socialistas, assim como a China. Principalmente porque a Coreia, ela faz fronteira com os dois, ó, União Soviética e China. Mas a recém-criada ONU, pressionada pelos Estados Unidos, que estavam dizendo, ó, tem um monte de capitalista lá, não é bem assim, no final das contas, faz o que a Guerra Fria faz sempre, divide. Pegaram o paralelo de 38 graus e cortaram ao meio. E definiram, ó, norte comunista, capital em Pyongyang. Sul capitalista, capital em Seul. E aí os americanos botaram muito dinheiro em Seul, acordo comercial, e concretizaram o capitalismo no sul. E o norte
ditadura socialista clássica, aliado da União Soviética. Pô, cara, o atual líder da Coreia do Norte, o Kim Jong, ele não sai da Coreia nunca. Ele tá fora da Coreia agora. Aonde? Na União Soviética, tipo, na Rússia. Visitando quem? O Putin. Tem até uma imagem engraçada do que os dois brindam, mas ninguém bebe. Tipo, todo mundo bolado. E aí, quando a China consolida o socialismo, o Norte fala, pô, eu tenho uma arma, eu tenho aqui a União Soviética, eu tenho aqui a China, eu vou invadir o Sul. Vou recuperar o território todo e vou tirar esses capitalistas dali. E aí a Coreia do Norte invade o Sul, a Coreia do Sul grita ajuda para quem? Para a ONU, ou seja, para os Estados Unidos, e aí os americanos chamam o Capitão América, Freedom, Democracia, e vamos para a guerra, e aí eles invadem a Coreia do Sul, mandam 300 mil soldados, tal. Foi nesse momento que o Vargas não mandou soldados para os Estados Unidos, os americanos ficaram bravos com o Vargas. Mas entraram, rapidamente expulsaram os comunistas do Sul e começaram a invadir o Norte. Quando os americanos invadem o Norte, a China manda tropas. Aí a ONU fica preocupada, porque começou chinês a matar americano. Para a União Soviética intervir é um passo. E aí, mano, todo mundo falou, para, vamos trocar ideia, pelo amor de Deus. Chineses e americanos sentaram-se, eu vou te mostrar a foto, e assinaram um armistício, um acordo de paz chamado Panmunjom, que o mais incrível não mudou absolutamente nada. Os caras, meu irmão, morreram quase 2 milhões de pessoas na Guerra da Coreia. Para no final, Pyongyang em cima, Seul, comunismo em cima, capitalismo embaixo. Não mudou nada. E o que é mais incrível é que esse acordo de paz não foi assinado entre as Coreias, tá ligado? Então elas se consideram em guerra até hoje. Porque elas mesmas nunca assinaram. Nunca botaram ali a letra delas, entenderam? Então é uma desconfiança mútua muito grande, cara. Existe uma preocupação do seguinte, mano, cada uma pode desrespeitar o tratado porque nós não assinamos. Pô, caiu 2 vezes seguido na UERJ, Guerra da Coreia, isso em 2011, 12, 13, porque estavam no auge delas, estavam toda hora, o tempo inteiro elas se estranham, né? E não é à toa que a fronteira entre as Coreias é a área mais militarizada do mundo. Bizarro. Eu tava vendo um TikTok, cara, aí tem uma menina que chega na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá e fica assim, estou nos Estados Unidos, aí pula, eu estou no Canadá, aí pula, eu estou nos Estados Unidos. Aí o moleque da Coreia do Sul fez uma brincadeira dessa. Eu estou na Coreia do Sul, eu estou na... Puf, eu estou no paraíso. Tipo assim, se ele pular para a Coreia do Norte, ele morre, porque, meu irmão, é morteiro, canhão, tanque apontado um para a cara do outro o tempo inteiro. Ó, soldados coreanos, soldados americanos, todo mundo misturado. Aí bombardeio, foi muita bomba na Coreia também, não igual ao Vietnã, mas muita bomba, muita bomba. Ó, bombardeio pesado dos caças americanos. Isso aqui, ó, repare, isso aqui é uma pessoa, tá vendo? Olha o tamanho da bomba. A bomba tem 1,90 m, olha a quantidade de cápsulas, mano. Muita parada. E aqui, ó, os chineses, os americanos, o Bolsonaro, todo mundo ali assinado o tratado. 1,5 milhão na Coreia, 300 mil, cara, olha isso, mano, surreal. É muita gente, muita gente, muita gente. E a Segunda Guerra Mundial tinha acabado, pô, há 5 anos. Então, assim, é uma guerra violenta mesmo, uma guerra bizarra. E aí, em 1953, isso aqui é a obra do Picasso, sabe quem morre? Stalin. Só vai sair do poder morto, né? Como todo mundo já sabia. E aí a morte do Stalin faz com que o mundo inteiro fique assim, opa, né? E agora? Quem vem no lugar do cara? E o interessante é, o Truman também sai do poder em 53. E aí o mundo inteiro queria saber quem vem, né?
De um lado, os soviéticos nomearam um cara chamado Nikita Khrushchev, ex-general da Segunda Guerra Mundial, um homem idoso. Não me parece um cara flexível. Do outro lado, os americanos elegeram Eisenhower, ex-general da Segunda Guerra Mundial, o cara que organizou o dia D, idoso combatente também. Então, no primeiro momento, o mundo falou, agora já era, meu irmão. Se assumiram 2 generais no meio da Guerra Fria, agora que a porrada vai comer mesmo. Mas, incrivelmente, o que acontece é o contrário. Porque o Khrushchev, cadê a cara dele? Aqui, ó. Ele odiava o Stalin. O Stalin, durante a Segunda Guerra Mundial, prendeu a família dele para ele lutar melhor. Coisa de coach, né? Então, ele mostrou para o mundo inteiro as merdas do Stalin. O Holodomor, as gulags, o Grande Purga, o assassinato de Trotsky. Então, quando o Khrushchev inicia esse processo que a gente chama de desestalinização, cadê a palavra? Lá. Quando ele denuncia, e é ele próprio, o líder soviético, denunciando o líder anterior, o mundo inteiro fica assim, caraca, esse cara é maluco, meu irmão. Esse maluco, ele realmente tá mostrando o lado podre deles mesmos, tá ligado? E aí, cara, o socialismo se divide, como sempre. A China, na época ainda com Mao Tse Tung, rompe relações diplomáticas com a União Soviética. Fala, não, quem me ajudou foi Stalin, Stalin é o cara, não sei o quê, tá. Por outro lado, os Estados Unidos se aproximam. Então, essa foto é o Khrushchev com Eisenhower. Isso era impossível na época de Truman e Stalin. Por isso que esse período a gente chama de quê? De coexistência pacífica. Se ligaram? Porque os 2 líderes, Khrushchev e Eisenhower, são, em teoria, senhores em prol da paz, das relações pacíficas, da boa convivência. E eu acho interessante que, beleza, assim, eles se encontraram, visitaram um ou outro, apertaram as mãos, deram um sinal para o mundo inteiro de que, não era para ficar preocupado, beleza? Mas o momento mais bizarro da Guerra Fria, aonde quase que deu caô, foi justamente durante o governo deles, tá ligado? Que é a crise dos mísseis. Mas essa aí eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.